através dos artigos de fé, nós vamos conseguir perceber partes da nossa doutrina nazarena. Então, o primeiro bloco é a base cristã, ou seja, é aquilo que não nos diferencia enquanto nazarenos, é algo comum a todos os cristãos. São os 5 primeiros artigos, né? Deus trino. Nós cremos em um Deus que é trino, revelado no seu ser como Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós cremos em Jesus Cristo, não como um ser histórico, mas como Deus. Jesus, completamente Deus. Em João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós cremos no Espírito Santo como a causa agente da graça divina, como a promessa de Deus. Lá em Atos 2:33 diz, tendo recebido do Pai a promessa, derramou isto que vedes e ouvis. Nós cremos que as Sagradas Escrituras, elas vão revelar sem erros a vontade de Deus a nosso respeito. Lá em João 10:35, Jesus diz: a Escritura não pode falhar. E nós cremos na nossa condição de pecador, o 5º artigo, que ele vai falar do pecado original e o pecado pessoal. O pecado original, aquele que foi cometido por Adão e Eva, não fomos nós que cometemos, mas trouxemos a depravação herdada. E o pecado pessoal é aquele que nós cometemos voluntariamente. Lá em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí a gente entra no segundo bloco. O segundo bloco, além deles darem para a gente uma ideia dos preliminares da graça, dos estados preliminares da graça, eles vão nos trazer uma identidade arminiana. Por quê? Quando a gente for falar de expiação, de graça e de arrependimento, a gente vai falar de uma maneira que a gente vai mostrar que a predestinação é para todos. Que nós, enquanto arminianos, acreditamos que todos fomos predestinados à salvação. Diferente do calvinismo, que acredita que uns foram eleitos para serem salvos e outros condenados, condenação eterna. Então, isso nos diferencia enquanto arminianos. Nós vamos ver que a expiação de Jesus é completa, é ilimitada. O sacrifício de Jesus ele foi suficiente para o pecado de todos. Lá em Isaías diz isso: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o 7º artigo, a graça preveniente. Nós cremos que a graça é algo prévio. Antes mesmo da pessoa aceitar Jesus, a graça divina já atuou para que houvesse a salvação. Lá em Romanos 5:18 vai dizer isso: assim como por uma só ofensa veio o juízo para a condenação de todos os homens, naquele pecado de Adão e Eva, assim também por um só ato de justiça veio a graça para a salvação de todos os homens. Então a graça é um ato divino de justiça para a nossa salvação. E o arrependimento. O arrependimento, nós enquanto arminianos acreditamos que é para todos, não só para os eleitos. Então nós acreditamos ser desejos de Deus para todos. Lá na 2ª carta de Pedro, capítulo 3, diz isso: o Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. E aí a gente entra no 3º bloco, já estamos no 9º artigo de fé. O 3º bloco eu coloquei aqui como um processo de santificação, que após os estados preliminares da graça, o cristão entra num processo de santificação. Mas eles também são a nossa identidade wesleyana, porque nós, enquanto armínio-wesleyanos, acreditamos na primeira e na segunda obra da graça, como processo de santificação. Então, o 9º artigo de fé, ele é a justificação, regeneração e adoção. É a primeira obra da graça divina, chamada de santificação inicial. O que significa? Significa que esses 3 atos, ocorrem instantaneamente e simultaneamente
na ocasião em que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Nós somos justificados do pleno perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Nós somos regenerados, recebemos uma nova vida, uma vida distintivamente espiritual. E nós somos adotados por Deus. Justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E o 10º artigo, que é a santidade cristã e inteira santificação, é a segunda obra da graça. Após a conversão, o cristão ele deve ser discipulado até alcançar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é aquilo que vai purificar o seu coração. Nós, enquanto nazarenos, cremos que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é a purificação do coração, da depravação herdada, aquela inclinação para o mal. Nós somos santificados, Qual a condição? A fé, purificando-lhes pela fé o coração. Então, nós somos purificados e a evidência é o quê? A manifestação do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então isso vai ser evidenciado após a purificação do coração, o fruto do Espírito vai ser evidenciado na vida do cristão. E o 11º artigo é a igreja. Então eu coloquei aqui como santificação contínua. Por quê? Nós cremos, a doutrina arminiano-wesleyana acredita no processo de santificação. Santificação inicial, inteira santificação, santificação contínua e glorificação. Então a santificação contínua eu coloquei como igreja, por quê? Porque a santidade do homem, ela é relativa. Ele precisa estar próximo, é posicional. Ele precisa estar próximo de Deus para manter essa santidade. Então a igreja é um meio dele se manter próximo de Deus. Deus fala para Abraão lá em Gênesis, anda na minha presença e ser perfeito. Então a igreja é um meio da gente alcançar a santificação contínua. E a gente falando de igreja, a gente entra no 4º bloco, que são os sacramentos. Então nós temos o batismo e a ceia. O batismo é por aspersão, imersão ou fusão. Que batismo é esse? É o batismo para arrependimento. Lá em Mateus 3:11, João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento. E nós cremos na ceia como um memorial. Existem 3 tipos de ceia, a consubstanciação, a transubstanciação e o memorial. Nós vamos ver mais à frente. Mas nós nazarenos cremos na ceia como um memorial. Lá na carta de 1 Coríntios, Jesus fala isso, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós. Então, fazer isto em memória de mim. Então, em memória dessa aliança de sangue, Jesus tem uma aliança de sangue conosco. Nós fomos purificados pelo seu sangue e a gente traz à memória esse sacrifício. E o último bloco eu coloquei aqui como a esperança, que é a esperança do cristão. Quais são os últimos artigos de fé? O 14º é a cura divina. Nós cremos na oração de fé para a cura sobrenatural e nós cremos também que Deus é todo poderoso para curar através da ciência médica. Deus pode usar pessoas ou meios da ciência como instrumentos de cura do crente fiel. E a oração de fé está lá em Tiago, que diz, está alguém entre vós doentes? Chama os presbíteros na vossa igreja, para que esse faça oração de fé e unja com óleo. A segunda vinda de Cristo, nós cremos que Jesus há de vir. Em Apocalipse 1:8 diz, eu sou o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. E nós cremos na ressurreição, juízo, destino. Nós cremos que todos vão ressuscitar, tanto os corpos dos justos, que vão ser ressuscitados para serem galardoados, e receber o destino de todo cristão, quanto os corpos dos injustos, que vão ser ressuscitados para o juízo, condenação eterna.